Iniciando a nossa atividade deste sábado de manhã, aproveitemos o ambiente acolhedor, preparado pela espiritualidade presente, e o ambiente de cada um, onde se colocou à disposição para esse instante. Aproveitemos esse ambiente para permitir que essas energias reconfortantes, reparadoras, permeiem a nossa natureza, trazendo-nos fortalecimento e paz, desanuviando a nossa mente, aliviando o nosso coração, trazendo-nos a alma, o ambiente necessário e receptivo às intuições da espiritualidade, que muito mais do que a fala nos trará os conselhos íntimos que somente podemos ouvir através dos canais delicados do Espírito, que, sintonizando com a fonte amorosa do Pai Celeste, sob a proteção e o amparo de Jesus, nos permite. Aqui onde estamos, o clima ameno nesta manhã, a chuva, o dia claro, a algazarra dos pássaros, a vida agradecendo a Deus, a chuva bendita que lhe reanima as entranhas. Nós também, recebendo as gotículas do amor divino, através das bênçãos emanadas pelos benfeitores, nos sentimos também com a alma envolvida num frescor que minimiza as ardências provocada pelos sentimentos em desalinho que nos alcança vez outra por um ou por outro motivo. Envolvidos por estas vibrações acolhedoras, pacificadoras, que carregam esperança e paz, esse perfume inebriante da espiritualidade que nos acode a alma com suas necessidades, inebriando-nos os sentidos espirituais. Assim envolvido, todos nós, elevando o pensamento um pouco mais, para encontrar Jesus, o Divino Amigo, observando-lhe o olhar compassivo, terno, queremos dizer: Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença, desejosos daquilo que pode nos nutrir a alma, responder às perguntas íntimas, fortalecer a nossa humildade, a fim de que possamos servir-te sem exigências, de olhar sereno, de alma tranquila. Por isso te rogamos, Senhor, o abraço amoroso, reconfortador, e te pedimos que nesta manhã, nesse envolvimento amoroso, que o Senhor possa ficar conosco e permitir que os amigos espirituais responsáveis por esse trabalho nos inspirem, vencendo os limites estreitos onde ainda nos encontramos detidos pela ignorância, para buscar na fonte morredoura do verdadeiro saber o que nós precisamos. Muito obrigado, Divino Amigo. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja.
Bom dia a todos os presentes, bom dia àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nossa gratidão, nosso carinho dessa manhã tranquila aqui, de clima mais tranquilo também, né? Pela chuva. Seguindo o estudo da obra da Psicologia Transpessoal de Joana de Ângeles, esta obra que tem por objetivo nos ajudar a desenvolver as bases do verdadeiro sentimento, que é o amor, onde nós ainda nos encontramos bastante distanciados dele. E ela está nos falando sobre a recuperação da identidade, né? Daquilo que realmente nos trouxe à Terra para a gente poder realizar a tarefa que a gente veio fazer de maneira mais profícua, né? E seguindo aqui o que a Joana está nos falando, ela tinha falado dos 3 fatores que contribuem, né, para a gente direcionar a nossa vida bem, para a percepção aí da nossa identidade. Ela falou do desejo, do reconhecimento da necessidade e da consciência da sensação corporal, né? Direcionarmos o desejo, para a gente não ficar escravo dele, né? E verificar na existência, por uma consciência muito apropriada, o que é a verdadeira necessidade que nós temos, né? E as questões do nosso corpo, que nós temos que prestar atenção também. Desde as vontades que ele tem, naturalmente, até o cuidado que a gente tem que ter com esse corpo. E ela vai seguindo aqui, então, dizendo assim: experimentar desejos e saber direcioná-los é de suma importância no balizamento da identidade. Porque para um paciente que não os possua, difícil se torna distinguir exatamente o que quer, exclamando no seu conflito que não sabe, que nada sente, nem mesmo do que necessita, por mais importante seja. Há uma espécie de vácuo emocional com anulação da capacidade de querer. Quando isso não se dá, mascara as aspirações e entrega-se às sensações e buscas que não correspondem às suas necessidades reais. Então, o desejo, ele na verdade manifesta, né, uma realidade do espírito, né, aquilo que o espírito almeja, né, perante as coisas que ele experimenta na existência. Só que o desejo tem que ser direcionado, né? Ele tem que ter uma condução. Ele não pode simplesmente nos guiar sozinhos, né? Como eu comentei, eu não posso comer determinada coisa, mas aí o meu desejo diz que eu tenho que comer aquilo. Então eu simplesmente vou lá na geladeira, abro, pego tudo que tem lá e como, né? Depois tem o preço, né? Isso aí tem o preço da minha doença, que vai agravar e pode me levar até a morte, né? Ela pode me levar até realmente a desencarnação. Então a gente precisa tomar ciência de onde partem os nossos desejos, né? O que a gente precisa ainda adquirir, que sentimentos eu preciso desenvolver, que área do meu sentimento eu tenho que trabalhar ainda para poder não é que eu não vá sentir vontade das coisas, em qualquer sentido que seja, mas para eu ter discernimento de dar um direcionamento para essa vontade, né? E não deixar que ela me controle. E se ela me controlar, naturalmente, eu posso ter uma série de desequilíbrios que vai me levar a uma série de consequências, né? Usando um termo extremado, né? Uma pessoa, ela tem o desejo de ficar rica de um dia para o outro. Ela, não, eu não posso esperar o tempo, ficar trabalhando, ganhando esse pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho de dinheiro ali, economizar um negocinho aqui, outro ali, isso não vai me levar a nada. O meu desejo é conseguir ficar rico logo para poder fazer tudo que eu quero e tal. Quando a gente entra numa faixa dessa, a gente começa a fazer o quê? Atrair aqueles que têm a possibilidade de satisfazer esse desejo nosso. Naturalmente, pessoas inescrupulosas, que não levam muito bem com honestidade, respeito à sua vida material, vão chegar para você e vai falar assim: olha, eu tenho um bom negócio aqui, né?
Ele não é muito bom, assim, no sentido, a gente vai ter que fazer escondido, porque, né, senão a gente vai ter problema e tal, mas vai dar muito dinheiro. Um só vai acabar com todos os seus problemas aí da sua vida. Né? Como diz as religiões, é o diabo tentando, né? O diabo não existe, mas que ele tenta, tenta. Ou seja, o diabo do desejo, né? É o diabo do desejo que está lá cutucando. Por quê? Porque ele tá ancorado nos hábitos de vidas anteriores que nós trazemos, de descontrole, né, da nossa moral e de outras coisas que estão ali dentro da nossa alma fazendo o quê? Emanando ali aquela vontade de continuar sendo satisfeito, né? Então aquela ambição desmedida do meu passado, ela está onde? Ela está ali dentro da minha alma, cutucando. Não raro, toda pessoa que tem um desejo desenfreado para as questões materiais, né, da posse desenfreada, são pessoas infelizes. Porque a pessoa não consegue valorizar o que ela tem, ela não consegue valorizar as coisas dela, que estão no entorno dela. Ela nunca vive, né? Se ela tem uma bicicleta, ela está pensando na moto. Se ela tem a moto, ela está pensando no carro. Se ela tem o carro, está pensando no carro do último carro, o importado, aquele que custa milhões. Mas então eu não posso ter essas. Pode, mas eu não posso sofrer por isso. E aquele que tem esse desejo desenfreado da posse, ele sofre. Se ele tem a bicicleta, ele não curte ela, porque a cabeça dele está na moto. Então a bicicleta é uma porcaria, é uma coisa ruim, que ele precisa se desfazer dela e ganhar a moto. Né? Enquanto que o idealista, né, aquele que tem um ideal de vida, de crescer materialmente, que não é ruim, não é ruim ter um ideal da gente crescer materialmente. Ele vai trabalhando, quando ele percebe, ele já está com a moto. Ou seja, ele nem entende como é que ele juntou aquele dinheiro e já vem a moto. Depois vem o carro e assim vai. Agora, o ambicioso, né? O desejo da posse, no ambicioso, o desejo da posse é desenfreado. Ou seja, ele controla a natureza da pessoa. E a pessoa não consegue ser feliz, porque toda a vida dela e a cabeça dela gira em torno daquele assunto. Tudo que ela vai fazer gira nisso. Se ela vai conversar com as pessoas, ela só fala disso. Se ela vai fazer, ela só pensa naquilo. Então, ou seja, a cabeça dela não gira em outra faixa. Só gira naquela faixa. Naturalmente atraindo para a sua vida espíritos de natureza semelhante. Os avarentos, né, que desencarnaram e que continuam aqui tentando gerenciar os seus negócios, as coisas. As pessoas que faziam negócios inescrupulosos, que agiam de má fé, que também, no âmbito da perturbação espiritual, estão vagando por aí e encontram essas mentes e vão se associando. Sem a gente perceber, a gente está com uma corte de espíritos perturbadores, que na verdade são mais perturbados do que perturbadores, mas a gente assimila deles uma perturbação que vai tirando a nossa paz. Achando realmente que nós somos injustiçados, que a nossa vida é ruim, que tudo não presta, que a coisa. Onde já se viu uma vida como essa? Será que Deus não está olhando para mim? Quando em verdade nós temos espiritualmente a melhor vida que nos foi possível até o momento. Se Deus achasse que a gente deveria estar em outro lugar, a gente estaria lá. Claro, se eu estou me esforçando, lógico. Se eu não estou trabalhando, estou de braço cruzado, não estou fazendo nada, aí tudo bem. Aí eu não tenho que reclamar, aí sou eu o problema. Mas se eu estou trabalhando, estou me esforçando, estou dando o meu melhor. Se eu ainda não tenho aquilo que poderia ser, pelo menos, alguma coisa um pouco mais confortável do que eu tenho, é porque não é para esse momento. Então eu continuo trabalhando, continuo me esforçando, confiando na providência divina e controlando o meu desejo de querer ter aquilo naquele momento a qualquer custo. Porque não vai me adiantar. Né? Então a gente precisa tomar conta do desejo. E tomar conta também, ele fala da real necessidade. O que realmente nós precisamos na vida? Nós já temos um tesouro, nós temos pessoas que a gente ama, temos corações queridos perto de nós, sabe? Vale a pena da pessoa, só dela existir perto da gente já é um presente divino, dando força. A gente não tem ideia, mas muitas pessoas na nossa vida, elas representam aquela força que a gente precisa para continuar com a nossa existência, sabe? Para a gente dar conta da caminhada que a gente tem, da real necessidade. Então, o que é real? Qual é a necessidade real que eu tenho? Então, é preciso que eu avalie isso.
Nós estamos no melhor momento existencial possível para nós. Deus não se enganou, a gente não está fora do lugar. E não podemos nos comparar com ninguém. A nossa vida é única. Ela atende a objetivos necessários para nós. Por isso que não é igual ao do outro. Muitas vezes, se colocasse a gente para gerenciar aquela fortuna que a gente sonha, provavelmente em pouco tempo nós não teríamos mais nada. Porque não temos a capacidade que aquele espírito tem, porque ele tem missão ali, ele veio preparado para aquela função, e a gente não tem. A gente perderia tudo. Não raro, olha só que interessante. Vocês podem procurar hoje a gente tem internet, ela ajuda a gente a ver um monte de coisa, né? Você pode procurar na internet pessoas que ganharam fortunas fáceis. A maioria delas se perdeu completamente. E a pessoa junto, né? Ela se perde junto. Ela vai para a derrocada, ela arrebenta com a própria vida e muitos acabam com nada. Jogadores, artistas, atores que ganharam milhões e que hoje não têm nada. Há pouco tempo eles estavam fazendo uma matéria não sei se ainda existe o Recanto dos Artistas do Rio, alguma coisa nesse nome. Não sei se é o Retiro dos Artistas, alguma coisa assim. Eles estavam fazendo uma matéria e fiquei estupefato de ver determinadas pessoas lá, não porque estão lá, graças a Deus que tem um lugar assim, que abriga, né? Eu gostaria de estar, se não tivesse ninguém cuidar de mim, ficaria muito feliz de ter um cantinho assim para eu ficar lá, quando ficar velhinho, né? Você ter alguém que cuide de você, um lugar. Tem gente que fica revoltado, bravo, né? Mas na verdade é uma bênção ter quem cuide de você naquela fase ali, né? E eu vi, mas assim, pessoas que eram expoentes da sociedade na época, artistas, atores, pessoas de grande nome, que tinham muito dinheiro, tinham muito prestígio, muita posição social, ali sozinhos ali, alguns amargurados, alguns quando você vê a entrevista a pessoa não gosta nem de falar, e outros felizes de estar ali, dizendo, nossa, que bom que eu estou aqui, né? Tá todo mundo aqui, eles gostam de mim e tal, né? Aí quando o repórter pergunta assim, mas e o teu patrimônio, né? Ah, não sei, foi se perdendo no caminho. Ou seja, o espírito, como ele não tem a habilidade para lidar com a coisa material e deixa o desejo controlar a sua vida, ele vai perdendo aqueles recursos, muitas vezes grandiosos, que ele tem nas mãos, né? Que ele mesmo conquistou, se foi de forma escrupulosa, né? Claro. E depois ele não consegue controlar. Então, cada um de nós está no lugar que precisa. Por isso que é bom crescer um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Porque aí você sabe o valor daquilo que você está conquistando. E aí você consegue cuidar daquele bem, não se apegar, mas cuidar, desfrutar daquilo, sem ficar com a cabeça na lua, né? Para não falar o pé na lua, né? A pessoa fica então, essa necessidade da gente entender. Sabe o que é que falta para nós? Os espíritos falam muito isso para nós, né? Olívia, eu estou te dando trabalho, eu estou girando para lá e para cá. Falta isso aqui, ó, para nós, ó. Gratidão. Esse sentimento que a gente precisa desenvolver, que ele é mágico na vida da gente, no sentido figurado de falar, né? Por quê? Porque ele traz alegria de viver. Toda pessoa grata ao que tem, à vida que tem alegria de viver. Não importa o que aconteça. E consegue reconhecer à sua volta todos os benefícios que tem. Tudo aquilo que tem em torno dela, ela consegue reconhecer. Seja ele grande ou seja ele pequeno. Já contei várias histórias para vocês aqui de pessoas que nós conhecemos na miséria, pela atividade assistencial que a gente tem da casa. E mais lá atrás ainda, quando a gente cuidava, e a miséria era maior ainda nessa região, né? De pessoas assim que a gente saía de lá reconfortado, porque com toda aquela dificuldade você não via revolta, não via reclamação, não via lamentação. Via esforço, luta da pessoa, mas não reclamação, lamentação, né, blasfemando contra Deus, contra tudo. A gente está no melhor momento da nossa vida. Aquilo que a gente está vivendo é importante para nós. É muito importante. Ah, mas eu trabalho muito. Pois é, esse foi o acordo lá do outro lado, entendeu? Trabalhar bastante, porque provavelmente em outras a gente ficou muito ocioso, ou às vezes até prejudicou o trabalho dos outros, né? Atrapalhou o outro, agora precisa vir para reconquistar a dimensão do trabalho na nossa vida. Entendeu? Então a gente pode e deve, né,
viver bem com aquilo que a gente tem, com as coisas que a gente tem. Não lamentar. Né? Não sou exemplo para nada, não, nem para ninguém, né? Mas a minha mãe mesmo sempre fala, você não reclama de nada. Eu falei, mãe, reclamar do quê? Nunca me faltou nada. Eu não tenho lembrança de criança e eu não vim de uma vida abastada. Minha família tinha dificuldades quando criança. Meus pais trabalharam muito, né? Mas só que eu não tenho lembrança de coisas que eu queria ter e não tive. Porque diz que a pessoa fica traumatizada. Gente, fica traumatizado o espírito que não tem nada para dar à própria vida. Esse traumatiza. Ele não tem nada para dar à própria vida, então ele quer tudo. Então ele quer e não tem. Então desde pequenininho ele já vai ficando meio, né, às avessas com a vida que tem. Mas isso não é da falta, não, viu? A falta de coisas para nós não deixa ninguém traumatizado, não. O que deixa a gente traumatizado são sentimentos que a gente traz do passado, que volve, né, que flui para a nossa natureza emocional e nos perturba. Então eu acho que eu tenho que ter a qualquer custo. Como eu não tenho, me revolto. E essa revolta, ela cria marcas que ficam no tempo, ali atrapalhando o espírito. Né? Então não me lembro de nada que eu não tive, ou que eu não tenho, que me atormenta. Tenho sonhos, como todo mundo, de conquistar uma coisa, fazer outra, tal, mas, como eu disse, são ideais. Ideais que eu, se der para realizar bem, se não der, tá bom demais. Eu estou vivendo aquilo que eu preciso, com quem eu preciso, com as pessoas, né? Amo todas as pessoas com quem eu tenho contato, então isso para mim é uma alegria muito grande. Então, não estou dizendo que eu sou exemplo para ninguém, não. Falando, essa é a minha vida. Agora, a Joana coloca muito isso aqui, né? Da gente moderar o desejo. Moderar não é não ter desejos, mas é saber para onde a gente direciona esse desejo. Por quê? Porque a gente está sendo ingrato com a lei divina. Quando eu reclamo da minha vida, né? Reclamar da vida é um ato de ingratidão. Toda vez que a gente reclama, a gente está sendo ingrato. Toda vez. A gente abriu a boca para reclamar, tá sendo ingrato. Porque se a gente fizer o balanço das encarnações anteriores, a coisa poderia ser muito pior. A dificuldade poderia ser maior que essa. Deus, na sua misericórdia, ele ameniza, né? Ele dá aquilo que o ombro pode carregar. Evangelho segundo o Espiritismo. Não há fardos mais pesados do que os ombros possam carregar. Então a gente pode carregar aquele fardo. Senão a gente fica perdido ali no caminho, né? E a maioria das coisas que nos acontecem, elas são o quê? Consequências. A gente não percebe que está conduzindo mal o sentimento. Às vezes o procedimento, a maneira de ser. E vem uma consequência daquilo. Não para nos punir, nos diminuir. A vida não pretende nos machucar. A vida me machuca. Não, quem me machuca sou eu. Na verdade, a gente se espeta nas próprias arestas, né? Ou seja, a gente tem um monte de espinho e a gente se espeta neles, que a gente tenta se mexer e o braço vai para onde tem um e lá está espetado e pronto. Mas, na verdade, são coisas que a gente vai atraindo. O reconhecimento da necessidade resulta numa bem urdida busca de solução, em bom encaminhamento para alcançar o que deseja. Então, se por um lado eu não devo fazer tudo o que eu desejo, claro, tenho que moderar o meu desejo para que ele atenda a uma necessidade útil na minha vida, até porque no campo moral, né, se a gente não tomar cuidado, a gente vai para a derrocada. Por quê? Porque nós temos vícios que nós trazemos, né? A gente tem vícios antigos. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai se associar a pessoas inescrupulosas. Depois dizer assim, mas fulano me enganou, aquela pessoa me seduziu, aquela pessoa me levou para cá, me levou para lá. Não. Na verdade, né, tem um ditado bem popular e antigo, juntou a fome com a vontade de comer. Ou seja, a pessoa, ela recebeu, na verdade, o que ela queria. E aí ficou tudo em casa, né? Aí, pronto. Eu recebo o que eu quero, né? E assim por diante. Brincando aí com a comida de novo, né? Eu não posso comer doce de jeito nenhum. Eu posso, viu, gente? Quando eu falo assim é porque eu posso comer doce sim. O pessoal fala, você fala muito de doce porque você não pode comer. Não, eu posso sim. Eu posso e como. Não desordenadamente, mas como. Mas a pessoa quer tá doida para comer doce, não pode. Aí ela, não vou comprar, não vou mesmo, não, mas tá lá, né? Não, mas nossa, mas eu quero, eu queria tanto doce, queria. Aí aparece alguém para dar um doce para ela. Pronto. Tá vendo? Eu não busquei, ó, veio na minha mão. E pega e come, entendeu? E aí, o que sobra? Consequência. Então, né, a pessoa oferece o que a gente quer
e a gente embarca e depois vai ter a consequência, né, moral ou material que realmente atende aquilo, né? Faculta-lhe distinguir as próprias emoções da tristeza, da alegria, do aborrecimento, da afetividade. Invariavelmente, esses sentimentos ficam bloqueados na ausência do senso de identidade, tornando o paciente um autômato desmotivado de novas e constantes realizações, bastando-se com o conseguido, sem a experiência do prazer dinamizador de conquistas desafiadoras. Então, tem pessoas que são desanimadas, são voltadas para desistir de qualquer coisa. Começa uma luta, desiste. Começa uma coisa, abandona. Começa a fazer outra coisa, não vai para frente, né? Não consegue, de forma nenhuma, implementar alegria, esperança e uma verdadeira afetividade. Está sempre triste, desmotivado e costuma dizer muitas vezes, eu sou assim mesmo, eu não me apego a nada, a coisa nenhuma. E como se isso fosse uma coisa normal. Não é uma coisa normal. É um descontrole, um conflito que o espírito traz que ele precisa trabalhar. Se eu não estou alegre com a minha vida, com as coisas que estão me acontecendo, independente do que esteja me acontecendo, alguma coisa está errada com o meu sentimento. Eu preciso avaliar, verificar. O que eu preciso aprender ainda, né, para poder compreender essa alegria, né, ter uma vida pelo menos suave, né, leve. Pode ser que a gente está passando por um problema, não vai sair por aí dando risada, né? Que nem maluco, né? Com um riso aqui na orelha, se está passando por uma dificuldade. Mas eu estou em paz, eu estou sereno. Eu me lembro de uma frase de Joana, né? Diretamente dita a mim, né? Pelo próprio Divaldo. Ela me disse uma vez, numa dificuldade ainda lá no princípio da mediunidade, ostensiva, né? Cheia de dificuldades que eu tinha que administrar naquele momento aí. Administro até hoje, mas era mais difícil. Ela disse assim: não desista, mesmo entre lágrimas, prossiga. Ou seja, não fica no chão chorando, né? Levanta e vai. Então, às vezes, a gente não tem, naquele momento, um estado de espírito para dar gargalhadas, sair saltitante por aí, né? Mas a gente pode manter o quê? A serenidade no rosto, vinda de uma alma que está serena, né? Está enfrentando a dificuldade, está, né, tá com aquele problema, né? E está caminhando. Porque esse estado de alma é nosso, né? E nós é que controlamos ele. Nós é que damos a ele uma direção, né? Então, esse reconhecimento da necessidade, né? Ele precisa o quê da nossa parte? De um encaminhamento. Nós precisamos, então, aprender o que é real na minha vida, o que realmente eu preciso. Por que eu tenho desejos que extrapolam a vida que eu tenho, seja material, seja em que campo for, que me trazem infelicidade. Por que isso me traz infelicidade? Então, as carências, né, que nós trazemos, as lacunas que nós trazemos do passado, que formam as carências da vida atual, elas não vão ser preenchidas com coisas que a gente encontrar, nem com pessoas, nem com nada nesse mundo. Elas vão ser preenchidas com sentimentos nobres que a gente conquistar. Então, se eu pratico a caridade, se eu faço o bem, se eu me preocupo com o próximo, se eu encaminho os meus sentimentos para o bem, em qualquer nível que seja, independente do que eu recebo, sem guardar mágoas, ressentimentos, nada de quem quer que seja, porque, fazendo um parênteses aqui, a mágoa e o ressentimento anula o efeito do bem que a gente faz. Porque o lugar onde o sentimento é cultivado é no mesmo lugar. O coração não consegue ficar ocupado por amor e ódio. Minha vida com as pessoas é uma relação de amor e ódio. Não. Ou eu amo ou eu odeio. O coração é um só. O sentimento é um só. Então a gente precisa, né, trabalhar sentimentos bons, nobres, para que a gente consiga ir preenchendo as lacunas da carência espiritual, que nos trouxe à Terra, muitas vezes depressivos, lamentosos, inconstantes. Tem gente, por exemplo, que em relacionamento afetivo não para com ninguém. E sempre tem uma desculpa, porque o fulano era assim, porque o outro era daquele jeito, porque o outro era daquela forma, mas na verdade não é. É uma lacuna que a pessoa traz. É um vazio que ela traz, um espaço ali que ela não vai preencher com pessoas.
ela vai ter que conquistar sentimento nobre. Nós teremos que trabalhar o bem para que o bem nos estruture e aí a gente viva verdadeiros sentimentos, né? É muito bom viver um sentimento com alguém, né? Um sentimento verdadeiro, um sentimento amoroso. É bom, claro, sem dúvida. A gente pode e deve, né? A gente pode e deve, mas precisa responder para si mesmo, né? Dessa constante instabilidade emocional que a gente vive. Porque nós ficamos na mão das sensações, as sensações vão nos guiando. Então eu preciso verificar qual é a verdadeira necessidade da minha vida, né? E eu identificando isso, preencher essa falta das coisas que muitas vezes eu quero, seja material, físico, espiritual, afetivo, em qualquer campo que seja, eu preciso identificar e colocar nesse espaço sentimentos que eu não tenho. E a gente geralmente conquista eles fazendo para aqueles que não podem dar nada para a gente. É a caridade. É quando você se predispõe, então, a ajudar os outros. Um pedaço de pão que a gente dá para alguém tem um efeito para o mal que a gente ainda traz devastador. Ou seja, ele passa derrubando todas as muralhas que a indiferença construiu, todas as muralhas que a dureza construiu e assim por diante. Ele vai derrubando um pedaço de pão que a gente tem à disposição de pegar automaticamente, hein? Nem por sentimento. Que a gente pega lá automaticamente, e some da minha frente. Imagina se fizer isso por vontade, por amor. Pega esse pão aqui e para matar a sua fome, isso vai te ajudar, quer dizer, aquele que você dá com atenção, com carinho, querendo ver o outro bem. Olha a diferença, o automático já faz um monte de bem para a gente, derruba verdadeiras muralhas que a indiferença, que a dureza, que a falta de sentimento construiu. Imagina se fizer por bem, por realmente querer, né? Nós temos uma atividade aqui chamada Samaritanos, né? Por exemplo, um dia de hoje, almoçar e deitar e passar a tarde toda lá né, com a cabeça no travesseiro, cobertinho, tranquilo, lá quietinho, é maravilhoso, sem dúvida. Agora, sair desse conforto e visitar alguém, né, que recebe uma visita uma vez por semana, como muita gente nós já ouvimos, a pessoa falar assim, nossa, que bom que vocês vêm aqui. É o único dia da semana que eu me sinto bem, que eu me sinto considerado, que a minha família nem liga para mim. Dá tudo que a pessoa precisa, mas larga ela lá num canto. Ou seja, ela fica lá naquele canto dela, no quarto, numa cadeira, em algum lugar. Ela não recebe o a mais, né? Aquilo que realmente vai fazer a diferença, que é o amor, né? A atenção, o sentimento. Então, poder disponibilizar aquela horinha ali à tarde para fazer isso, não é bom para o outro só, mas é supremamente bom para nós. Derruba as muralhas da indiferença que a gente ainda tem, da dureza de coração, daqueles sentimentos negativos, duros que a gente ainda tem, que justifica as reclamações, as lamentações que a gente tem pela própria vida. Então essa é a nossa verdadeira necessidade. Não é das coisas que a gente acha que precisa. E se eu tivesse um castelo eu era feliz. Era, né? Ia arrumar um monte de problema. Porque imagina você administrar um castelo, que confusão que ia ser. Ia arrumar um monte de problema, né? E se eu tivesse uma casa 4 vezes o tamanho da minha, eu ia fazer isso, ia fazer. Ia fazer. Ia arrumar um monte de problema. Ia arrumar um monte de, né? A gente já tem o nosso cantinho que nos abriga, que nos traz paz, que nos traz. Então, ou seja, é reconhecer a nossa verdadeira, real necessidade. Que não é aquela que a nossa ambição indica, mas é aquela que a nossa necessidade reencarnatória possibilita, que é muito importante para nós. Né? Então não é a falta de pessoas, não é a falta disso, daquilo, que leva a gente a esse estado de alma que a gente está. É o vazio que a gente traz, a carência das experiências mal-sucedidas, da indiferença que a gente cultivou ao longo do tempo e deixou o nosso solo que jeito? Arenoso, ressequido. Uma parte dele virou deserto, entendeu? Agora a gente vai ter que construir pequenos oásis no meio desse deserto, para um dia esse deserto todo voltar a ser verdejante, né? Ter cascatas, rios. Tem muitas áreas do nosso sentimento que viraram deserto.
né? E se nós não tomarmos cuidado, então, nesse caminho, nós destruímos a vida que a gente tem, baseado nessas próprias carências, né? Destruímos o que a gente tem de mais nobre. Então, a Joana diz assim: a consciência da sensação física é adquirida a partir do momento do parto, quando se expressam por automatismo as primeiras necessidades, afirmando através do choro a realidade existencial e a sua presença como ser consciente. Então o espírito começa a perceber fisicamente a vida quando ele nasce. Então ele estava num lugar bem confortável, de repente ele acorda agora para o exterior, né? Ele começa a sentir sensações de frio, né, de fome, de um monte de coisa que ele não tinha antes. No entanto, essa ocorrência dá-se fora do limite da consciência, em estado ainda embrionário, incapaz realmente de distinguir, porquanto as suas funções seletivas se irão desenvolver a pouco e pouco, tornando-se pungentes e ativas. O espírito, ele começa a registrar os primeiros desconfortos, mas ele não tem consciencialmente ainda noção de nada, porque a consciência está embrionária, ou seja, ela vai acordar com o passar da existência, devagar. Ela vai indo, né? E, naturalmente, nesse caminhar, o espírito começa a revelar as tendências que tem. Então, desde pequenininho, a criança vai mostrando suas tendências. Mas é um tanto ainda inconsciente para ela ainda aquilo. É o automatismo agindo. Então, às vezes, ela manifesta excessivo egoísmo, né? Às vezes crueldade, às vezes maldade, às vezes bondade. Então, depende da natureza daquele espírito. Ele já vai, desde pequenininho, mostrando mais ou menos o que é a sua personalidade espiritual. E o tempo vai depois revelando. E é nessa hora que ele precisa de orientação, né? Nessa hora que ele precisa de ajuda, de princípios que vá orientando aquela natureza automática que ele tem. Então, mas não é só a criança, o adulto tem o automatismo. Nós temos automatismos das experiências que foram repetidas muitas e muitas e muitas e muitas vezes, dezenas, centenas, milhares de vezes. Aquela tendência sendo repetida gerou o quê? Uma fixação, um condicionamento, um hábito que a gente não se livra dele assim de um dia para o outro. E a maioria desses hábitos, como a gente veio para corrigir eles, e sem a possibilidade de colocá-los em prática, porque pedimos lá do outro lado, ó, essa coisa, aquela coisa ali, aquilo lá, não, eu não quero ter contato com isso, então eu não posso ter essas coisas. Mas é justamente o que a gente quer. As coisas pelas quais a gente sofre. Porque é exatamente o que a gente queria, né? Eu me lembro de uma amiga, ela falava assim, ela sempre foi mesmo, desde mais jovem, ela sempre foi muito liberal, sabe? Ela gostava de uma vida assim, aberta, onde ela pudesse fazer qualquer coisa, não dar satisfação para ninguém, tal, tal, tal. De repente, a vida conduziu ela para um casamento e 3 filhos. Depois de alguns anos, encontrei ela, ela falou assim, eu tenho tudo que eu não procurei. Eu falei, mas o quê? Ah, uma prisão. Eu falei, mas como assim prisão? Ah, eu casei e eu tenho 3 filhos. Eu vivo para cuidar do meu marido, da minha casa, dos meus filhos. Falei, mas isso é ruim? E eu trabalho. Falei, mas isso é ruim? Ela falou assim, não é ruim, porque eles são meus amores, né? Eu sou feliz com eles. Mas tem um ímpeto dentro de mim que me chama para aquela liberdade que eu sempre quis, para viver aquela vida que eu sempre vivi, que você conheceu bem, que eu gostava de fazer tudo que eu queria, de ter uma vida bem, bem, bem livre, sem prisões, sem amarras, né? Nunca dei quase nem satisfação para os meus pais. Ela não fazia nada de errado assim, mas ela queria ter uma vida livre. E ela falou assim, eu fui para um ambiente totalmente contrário disso, né? Eu falei, exatamente isso, é a programação que a gente faz do lado de lá. Falou assim, ó, esse é o meu espírito, essas são as coisas que eu quero viver, eu já venho viciado disso, mas eu digo para Deus, ó, não me dá isso não, porque se eu for por essa vida eu vou me perder de novo. Então me dá aí alguns compromissos, me dá umas coisas aí para eu ficar preso, que aí eu não vou, né? Eu não vou me perder de novo. Então muita coisa que a gente almeja, deseja e quer, são coisas que nos perderiam outra vez, que levariam a gente para um buraco sem fundo, caindo sempre, né? E batendo de vez em quando em pontas, né? Se arrebentando nessa queda. Quantas pessoas destroem completamente a sua vida, tendo uma vida completamente no eixo que o próprio Espírito pediu, né? Sem se preocupar se está ferindo amores, se está destruindo
uma vida que a pessoa construiu com todo o auxílio, né, que ela recebeu aí para essa vivência. À medida que vai crescendo, as sensações corporais se tornam mais imperiosas, como é natural, graças também às necessidades mais volumosas e os desejos mais característicos. Ou seja, a pessoa, à medida que ela vai tomando forma na existência, ela vai adquirindo um perfil psicológico. A gente vai percebendo como aquela pessoa é. Então ela já começa a manifestar, gosto disso, não gosto daquilo, tenho vontade disso, não tenho vontade daquilo. Então você já vai percebendo no crescimento material da pessoa na Terra, o psicológico agindo. Ou seja, o que é o psicológico? O conjunto de todas as experiências do espírito, que agora começam a se manifestar lentamente. Então ele começa a ter vontade de uma coisa, vontade da outra, direcionar para cá, direcionar para lá, né? Às vezes até em questão de profissão, às vezes de pequenininho a criança já fala. Ela já fala o que ela quer ser. E ela vai mesmo até e concretiza aquilo. É um plano tão seguro, tão forte, que ela começa cedo já a tomar ciência dele. Né? Eu quero ser isso. E vai. E trabalha, se esforça e vai. Independente da condição material da família, a pessoa vai e realiza aquilo que ela queria realizar. Né? Então, ou seja, isso está na natureza da criatura, né? Dentro da programação dela, mas também na sua natureza. Terminando num estado de lucidez mais profunda, a exteriorizar-se por sentimentos mais definidos. Essa é a marcha natural da aquisição do senso de identidade. E quando assim não ocorre, desaparece a motivação para o crescimento interior, a valorização do corpo, da oportunidade da vida, necessitando de terapia conveniente a fim de ser adquirido. Então, a pessoa que verdadeiramente se sente perdida na existência, né? Aquele que fala assim, eu não sei para onde eu quero ir, realmente minha cabeça é muito confusa, eu não consigo... Às vezes não é verdade isso, é que a pessoa não tem as suas vontades atendidas, então ela fala que ela não sabe, que está tudo errado, mas tem realmente espíritos que se confundem, completamente perdidos, que não têm um direcionamento. Esse precisa de terapia. A terapia ajuda muito. Além da atividade religiosa, especialmente sem ser aqui bairrista, né? Mas o espiritismo, ele ajuda por quê? Porque ele responde às questões do espírito. Então, quando a pessoa se torna espírita, ela tem a oportunidade, se ela quiser, de ao estudar ter contato com ela mesma através dos esclarecimentos que a doutrina oferece, nos seus vários aspectos. Então, ela vai aprendendo e tal. E a terapia ajuda ela a lidar com essa confusão toda que se forma, com esse emaranhado que está na sua mente, que vem de um passado onde a gente não assumiu as devidas responsabilidades, não caminhou na verdadeira direção que a gente precisava. Né? Então, às vezes a pessoa precisa realmente da terapia para tomar consciência disso. Esse ego fracionado, enfermo, não conseguiu o desenvolvimento harmônico, que é viável quando a percepção e a sensação se unem ao sentimento numa proposta de integração. Então, nós reencarnamos trazendo o quê? Como ela fala aqui, doenças, né? Enfermos. Somos doentes. Antes de sermos doentes do corpo, doentes da alma. Com todas as consequências da doença, né? Se você tem uma infecção, naturalmente você tem febre, né? Creio eu que em todos os casos, não sei se em todos, mas a pessoa tem febre, ela tem reações orgânicas que mostram que não está bem, que alguma coisa ali não está bom, né? Que a coisa ali está em conflito. E aí a gente começa a trombar com a vida, né? Nos vários aspectos que ela tem. Em vez de caminhar na direção onde tudo está nos orientando para lá, a gente começa a andar na contramão. Porque começa a atender o que o ego está direcionando. Né? Aí vem o egoísmo, né? Que é eu querer que a minha vontade seja feita como eu quero. Quando em verdade a vida está tentando me orientar, me educar, para eu fazer aquilo que eu devo e não aquilo que eu quero. Mas a minha doença, a minha enfermidade quer que eu vá por ali. E uma das doenças mais graves que a gente traz, nesse sentido, chama-se orgulho, que faz a gente se caracterizar mais do que a gente é. Né? Toda vez que a gente acha que a gente é imprescindível, que a gente é muito importante, que a gente é
Isso, que a gente é aquilo, é o orgulho agindo. E o egoísmo é aquilo que faz com que a gente queira só para nós, né? Então, tudo tem que girar em torno dos meus objetivos, a minha vida tem que fluir para onde eu quero, independente do que vai acontecer com os outros, né? Muitos de nós fazemos isso, a gente quer conduzir a vida, mas aquele tipo de comportamento que eu estou tendo está ferindo os outros, está magoando, está lesando, tá trazendo desconforto. Sabendo o outro ou não, aquilo que eu estou fazendo está levando o quê? O atendimento da minha vontade, mas está criando uma série de problemas, né, que eu não estou preocupado. O egoísta não tem preocupação com nada, ele tem preocupação só com a vontade dele. A minha vontade está sendo satisfeita? Os outros, problema deles. Entendeu? Se eu estou comendo, se o outro não vai comer, problema dele. E a gente percebe isso muito na miséria, às vezes, sabe? Quando, às vezes, na distribuição de coisas, a gente percebe que tem pessoas que, se puder, se apropria de um monte de coisa. É uma fração para cada um. Se a pessoa puder, ela pega 3, 4 para ela. Né? Alguém dirá assim, mas deixa ela, coitada, é natural. Não, deixa ela não. Ela precisa aprender. Ela precisa aprender. O aprender a receber é aprender a se educar. Quando a gente faz, o que eu disse, quando a gente faz todas as vontades das pessoas, nós não estamos ajudando elas. Como quando a gente faz isso com os filhos. A gente não está ajudando. E ele vai cobrar isso lá no mundo espiritual. Você sabia que eu era assim? Por que você não me corrigiu? Você fez todas as minhas vontades? Por quê? Porque te dava trabalho me corrigir, né? Te dava trabalho falar não para mim? Então você não falou. E eu precisava daquele não. Aquela pessoa, muitas vezes ali, precisa daquele não. Me dá 2, 3. Não. Mas por que não? Porque tem mais gente para receber. Você quer tudo para você? Quer dizer que te importa comer tranquilamente, o outro não. Né? Então, ou seja, é difícil isso, é o egoísmo agindo. Eu só estou preocupado comigo. Desde que a minha vontade seja satisfeita, os outros, problema deles. Então aí eu vou mentir, vou trair, vou enganar, vou roubar, vou fazer o que for necessário para atender o meu egoísmo. Né? Vou pisar, vou mentir, vou fazer o que for necessário. Porque o egoísta ele não tem escrúpulo, né? O egoísta não tem escrúpulo. Ele não tem dignidade moral, não tem nada. Por quê? Porque ele só quer que a sua vontade seja satisfeita. E o orgulhoso acha que ele é maior que todo mundo, então a vontade dele tem que estar sempre acima dos outros. Então ele olha todo mundo abaixo de si. Né? Tem uma obra da Joana que ela fala assim, que o nosso olhar não tem nem que ser para baixo, se autodepreciando, eu não valho nada, eu não sou nada, e nem para cima, eu sou melhor que todo mundo. É no horizonte. Ou seja, olhar no olhar de todo mundo. Eu sou igual a todo mundo. Então eu olho nos olhos. Por que eu tenho medo de olhar nos olhos? Não tenho. Porque eu sou igual a todo mundo. Não sou melhor. Determinada função que eu esteja desempenhando não me coloca acima de ninguém. Até porque ela é temporária. Eu estou nessa função agora, nessa vida, por um tempo. Depois em outra, não sei qual vai ser. Né? Às vezes aquele que muito subiu tem que descer um pouco depois. Realizar alguma coisa mais singela, que não menos importante, mas bem distante daquilo que ele fazia, para poder desenvolver sentimentos. Especialmente um, né? Que é muito grave e importante para nós, que é a humildade. Né? A humildade, inclusive, até na prece, ela é, né? Ela é algo que até na prece ela é importante, porque segundo o Evangelho, né, lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a única prece que chega a Deus é a prece do humilde. A prece do orgulhoso, do egoísta não chega. Ela orbita em torno da própria mente e não vai. Deus não ouve a prece do orgulhoso. Não tem sentido para ele. Não tem nada que você possa dar para ele que vai inclusive ser bom para ele, né? Então, ouve a prece do humilde, sim. Então, se eu orei e a minha prece não foi atendida, de duas uma, eu realmente não podia receber aquilo porque não era bom para mim, ou eu preciso questionar se eu não estou sendo orgulhoso, egoísta, primeiro. Então, como ele coloca aqui, o ego é problemático, porque a gente traz tendências que a gente quer realizar a despeito de qualquer coisa. Né? Então, o ego nosso está o quê? Doente, a nossa natureza está doente. É muito comum no relacionamento psicológico a aparência de identidade, mediante representações de papéis que agradam ao ego. São
A gente chama isso de falsidade, né? A pessoa que parece uma coisa, mas ela não é. Ela desempenha um papel. Mas por quê? Porque o ego, ele é assim, o egoísta, ele é assim. Para ele ter a sua vontade atendida, ele vai ter que usar de artimanha. Então ele vai representar papéis para que, naquela ocasião, naquela situação, ele consiga o que ele quer. Mesmo odiando alguém, ele vai chegar para essa pessoa e dizer assim, eu gosto de você. Se essa pessoa tiver alguma coisa que ele quer. Então, às vezes é o chefe, às vezes é sei lá o que é, alguém, ele vai dizer, não, vai tratar bem, né? Ele chega num lugar, ele trata todo mundo bem, mas por quê? Porque ele quer ser visto como uma pessoa nobre, uma pessoa de princípios elevados, uma pessoa educada, mas no fundo, ele está odiando estar ali e tratar bem aquelas pessoas. Nossa, que coisa chata, que horrível estar aqui. Esse bando de gente aqui que só me traz dificuldade, esse povo que eu não gosto. Aí sorri para todo mundo, e cumprimenta, e dá a mão, e abraça. Mas no fundo, não quer nada disso. Entendeu? Isso é orgulho, junto com o egoísmo. Eu estou fazendo o quê? Eu estou tentando tirar daquilo ali alguma coisa que eu quero. Então eu estou representando um papel. A representação de papéis não faz a gente crescer. Lógico que eu não vou ser grosseiro, mal educado, se essa for a minha vontade. Mas eu vou dizer para mim, ao chegar num ambiente, eu não estou aqui tratando todo mundo bem porque eu tenho interesses aqui. Eu estou aqui tratando muito bem porque isso é o correto. É isso que eu tenho que fazer. Embora eu não tenha essa vontade. Então eu chego, não tenho vontade. Mas aí eu falo para mim, Davi, está errado isso. Está errado. Você precisa tratar bem as pessoas porque isso é o correto, porque isso é bom. Nesse sentido, eu não sou hipócrita, nem falso. Eu estou me educando, usando aquela situação, fazendo alguma coisa que eu não queria estar fazendo, mas para me educar. Né? Então eu não desculpo um erro de alguém pura e simplesmente porque eu quero ficar bem com a pessoa, mesmo e desejando mal para ela. Não. Eu desculpo porque isso é o que tem que ser feito. Jesus pediu para perdoar. E o perdão é alguma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Então, mesmo não sentindo simpatia pela pessoa, eu vou perdoá-la. Eu vou respeitá-la. Eu vou considerá-la como meu irmão, como minha irmã. Isso é muito nobre. E isso ajuda a gente a adquirir humildade, que é o sentimento que nos eleva. Enquanto que o egoísmo e o orgulho nos rebaixa. Né? Então, a gente precisa trabalhar a gratidão pela vida, por aquilo que a gente precisa ter para desenvolver esses sentimentos, né? Então, esse ego fracionado, doente, né, não conseguiu o desenvolvimento harmônico, né? E essa harmonia, nós não vamos encontrar harmonia para a nossa natureza, para o nosso sentimento, agindo e atendendo pura e simplesmente às nossas vontades. É necessário que nós verifiquemos. Onde estão os campos de grande desafio para nós? Aquilo que mais nos incomoda. É naturalmente o que nós mais precisamos vencer. O que mais nos incomoda é aquilo que representa uma ferida aberta em nosso espírito, aguardando solução. Temos que olhar com serenidade para a existência. Por mais desafiadora ela possa parecer, nada é contra nós. É para que nos eduquemos. Se estamos numa situação, em qualquer campo que não seja exatamente aquela que nós gostaríamos, é porque precisamos. Havemos de fazer esforços para dar passos na direção de uma realização, seja qual for, desde que seja nobre, que nós queiramos. Porém, quando a vida nos cerceia uma trajetória em qualquer campo que seja, é um momento de reflexão, de pensar no sentimento. O que é que eu preciso desenvolver? O que vai no meu coração que eu preciso expurgar? O que está nos meus hábitos que eu preciso modificar? O que há no meu pensamento que eu preciso reorientar? Disse Jesus nesse sentido:
Sê tu quem ama sempre. O amor é o sentimento que nos redime, nos eleva, nos sublima. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Assim seja.